E eu quero convidar você mais uma vez a se colocar sobre os teus pés, acompanhar uma leitura que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, do versículo 1 em diante. 1 Samuel, capítulo de número 16, do verso 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero falar sobre as pessoas que passaram na vida de Davi até ele se tornar rei. Eu vou repetir para você compreender. Hoje eu quero falar sobre as pessoas que passaram na vida de Davi até ele se tornar rei. Porque antes de Davi sentar no trono, Deus permitiu que várias pessoas passassem pela sua vida. Detalhe: cada uma dessas pessoas teve o seu papel, ou teve o papel no propósito de Deus na vida de Davi. Cada uma de todas as pessoas que nesta noite eu irei mencionar, eles tiveram a sua particularidade com Davi. Porque sabemos que ninguém ele chega a lugar nenhum sozinho. Nós vamos olhar para a história de Davi e nós vamos ver que antes de Davi ter sido coroado, nós vamos ver que Deus usou várias pessoas para moldar o caráter de Davi. Davi ele não se tornou rei da noite para o dia.
de forma alguma. Ele não se tornou rei da noite para o dia. Se a gente for olhar a história de Davi, nós vamos ver que Davi ele foi esquecido pelo pai, foi ungido por um profeta. Nós vamos ver o chamado de Davi ao palácio, perseguido por um rei, foi ajudado por amigos, acolhido por sacerdote, protegido por estrangeiros, liderado por homens improváveis. Tudo isso, tudo fez parte do processo na vida de Davi. E eu quero mencionar uma primeira pessoa que passou na vida de Davi. Foi Samuel. Samuel foi a primeira pessoa que passou na vida de Davi. Não de forma cronológica, biblicamente falando, mas na forma como eu a classifiquei para poder transmitir algo de Deus para a vida dos irmãos. Então, a primeira pessoa que eu quero mencionar, que passou na vida de Davi, foi Samuel. Samuel, ele simboliza ou significa o homem que reconheceu o propósito de Deus. Samuel, ele foi um profeta que Deus usou para ungir a Davi. O texto que nós acabamos de ler nos diz que Deus dá uma ordem para Samuel. E a ordem para Samuel é de ir até a casa de Jessé e ungir um dos filhos de Jessé. Só que Deus no início não diz a Samuel quem era, mas diz que ele pegasse um chifre de azeite e fosse até a casa de Jessé, porque lá o Senhor mostraria quem ele deveria ungir. E a Bíblia diz, o texto que nós lemos diz, que quando Samuel chega na casa de Jessé, a primeira pessoa que ele viu, quem foi? Eliabe. O verso de número 6 vai dizer que ele viu Eliabe. Só que aí o Senhor, quando Samuel vê a Eliabe, ele diz, esse aí. Aí Deus vai no verso de número 7, diz, não é esse aí. O homem não é esse aí. Por quê? Ele diz no verso de número 7, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É óbvio que Davi ainda não tinha se apresentado, mas Davi não tinha, sabemos que Davi não era um homem de aparência, não era alguém que tinha influência política, muito menos alguém de experiência militar. Mas Davi tinha algo diferenciado. O que, pastor? Intimidade com Deus. E aqui eu aprendo uma primeira verdade espiritual. Qual é? A primeira verdade espiritual que eu quero aqui declarar, mencionar e falar aos irmãos, é que cada um de nós aqui, que aqui estamos essa noite, nós precisamos de pessoas espirituais ao nosso lado. Eu vou repetir para você entender e não esquecer. Nós precisamos de pessoas espirituais ao nosso lado. Pessoas que enxerguem o que Deus colocou dentro de você. Nós não precisamos apenas de pessoas carnais do nosso lado, não, nós precisamos de pessoas espirituais. O livro do Gálatas, capítulo 5, versículo 19, até o versículo de número 24, vai nos trazer uma classificação
de pessoas espirituais e de pessoas carnais. Então Samuel é o primeiro homem na minha lista como alguém que ele passa na vida de Davi. Ele reconheceu o propósito de Deus. Ele reconhece, apesar de chegar e ver a Eliabe e dizer, esse aí, mas Deus se apresenta e diz, não, o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. Logo eu aprendo e entendo que nós precisamos de alguém espiritual do nosso lado. Nós não precisamos apenas de pessoas carnais. Gálatas capítulo 5, versículo 19, vai dizer assim para nós: ora, as obras da carne, elas são conhecidas e são elas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Irmãos, nós cristãos, nós muitas das vezes gostamos muito de julgar o católico por conta da idolatria de alguns deles. Mas muitas das vezes nós estamos na prática da idolatria. Por exemplo, o que é idolatria? É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Quando você abre a boca, ou mesmo que não abra a boca, mas com uma atitude, você pode estar sendo alguém idólatra. Ah, eu não vou servir a Deus porque o meu pai não deixa. Eu não vou servir a Deus porque a minha mãe não permite. Eu não vou servir a Deus porque o meu marido não quer servir a Deus. E isso tudo é idolatria. Quando você deixa de servir a Deus, ou seja, você coloca algo na frente de Deus, algo que impede de adorar a Deus, você está se tornando um idólatra. E isto é o quê? É obras da carne. Você não pode permitir que tais obras o impeça de servir a Deus. Porque nós não precisamos de pessoas carnais do nosso lado, ou apenas, porque não é todos que são espirituais. Nós precisamos de pessoas espirituais. Aí ele continua e diz assim: feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções. Versículo 21. Coloque, por favor. Invejas, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Diga comigo assim: eu preciso de pessoas espirituais. Você não precisa de pessoas carnais do seu lado. Você não precisa de pessoas que praticam tais coisas. Vamos rever de novo, verso de número 19. Você não precisa de pessoas que tais coisas praticam. Irmãos, muitas das vezes, quem entra no deserto somos nós com os nossos próprios pés. Deus nos dá o livramento, mas nós entramos com os nossos próprios pés. Deus nos orienta, Deus nos mostra, e nós mesmo assim, muitas das vezes permitindo que essa natureza adâmica, ela controle as nossas vidas. E aí ele diz: as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. Se eu fosse aqui classificar ou detalhar sobre cada uma, levaríamos aqui 1 hora, 1 hora e meia. Mas o que eu quero frisar é a idolatria. Muita gente deixa de servir a Deus por tão pouco, por coisas simples, né?
E a Bíblia diz que cada um de nós daremos conta a Deus das nossas atitudes. Feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Versículo 21, para a gente ver. Inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora avisou, declarou, como já vos preveniu. Eu vou repetir de novo. Você precisa de pessoas espirituais do seu lado. Samuel foi alguém, irmão, que passou na vida de Davi. Você precisa de pessoas que reconheçam o que Deus colocou dentro de você. Sem Samuel, irmão, Davi continuaria apenas no campo, mas o que é que ele reconhece? O propósito de Deus. Uma segunda pessoa que passou na vida de Davi, Jessé, o pai que esqueceu de Davi. 1 Samuel capítulo 16, o texto que nós lemos, o verso de número 11. Quando Samuel chega na casa de Jessé, a Bíblia diz que Jessé apresenta ao profeta Samuel todos os seus filhos. Mas aí o verso de número 11 diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço. Ou seja, Jessé apresentou todos os seus filhos, menos a Davi. Sabe por que ele chama a Davi? Por quê? Porque Samuel vai insistir com ele. Ele diz: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço. Ou seja, ele chama Davi, por quê? Porque Samuel vai insistir. Irmãos, aprenda uma coisa: às vezes você é esquecido dentro da tua própria casa, mas eu tenho uma notícia boa aí para você. O desprezo, o esquecimento, ela não anula a promessa. Alguém pode até da tua família te esquecer, não te convidar, não te chamar para aquele almoço, para aquele jantar desejado por ti, mas você precisa sair daqui nessa noite entendendo que o desprezo não cancela a promessa. Irmãos, o próprio pai esquece do filho, mas isso não anulou a promessa. Por quê? Porque ele teve que chamar a Davi, ele teve que mandar buscar a Davi, e ninguém se sentou à mesa até que Davi o chegasse. Uma terceira pessoa que passou pela vida de Davi, antes de Davi chegar ao trono, foi Golias. E Golias, ele simboliza o problema que revelou Davi ao propósito. Por quê? Porque Davi, ele era menor do que Golias. Golias, ele não foi apenas um inimigo de Davi. O palco, ou seja, foi o palco, o propósito de Davi. Se não existisse Golias, Israel não teria Davi. Entenda uma coisa: às vezes o gigante, ele não vem para nos destruir, mas ele vem para nos apresentar, ele vem para nos fazer vencedores, eles vêm para nos fazer triunfar, para a gente se tornar vitorioso. Sabe por quê, irmão? Porque sem Golias, Davi seria apenas um músico, mas com Golias, ele se torna o quê? Conhecido como um guerreiro. Sabe por que eu e você sabemos, ouvimos a história de Davi e Golias? Nós o conhecemos como Davi
vitorioso, guerreou e venceu. É assim que Deus faz, irmão. O problema hoje, talvez, que você está enfrentando, o problema que te sustenta hoje, pode ser talvez a vitrine do teu chamado. O que afronta você hoje pode estar anunciando a tua promoção no futuro. Então é preciso eu e você enfrentarmos os Golias. É através dos Golias que Deus nos colocará na cadeira de rei, no trono. É através de Golias, irmão. Uma quarta pessoa que passa na vida de Davi é o rei Saul. Saul perseguiu Davi, todos sabemos, de forma incansável. Saul, ele tentou matar Davi diversas vezes, mas foi Saul quem trouxe Davi ao palácio. Foi por causa de Saul que Davi chegou no palácio. Foi quem treinou Davi para a guerra. Foi quem ensinou Davi a depender de Deus. Foi quem ensinou Davi a depender de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, ele usa quem te persegue, sabe para quê? Para te preparar. Deus usa os nossos perseguidores para nos preparar, para nos fazer vitoriosos. Saul foi à universidade de Davi. Saul foi perseguidor de Davi, mas Davi foi vitorioso, irmão. Seu perseguidor pode ser o quê? O teu professor. Alguém que te persegue hoje é o teu professor. Você não está vendo, mas Deus está te ensinando, irmão. Está te ensinando a ser forte. Por quê? Porque Deus transforma ataques em treinamento. Aí a gente vai ver Isaías capítulo 54, versículo 17 diz que nenhuma arma forjada contra mim e contra você não prosperarás, mas no dia do juízo tu a condenarás. Olha o que ele diz aí, Isaías 54, 17: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Uma quarta pessoa que passou na vida de Davi, até ele chegar no trono, foi Jonatas, o amigo da aliança. Jonatas, irmão, ele protegeu a Davi, ele avisou sobre os planos do seu pai, ele avisou sobre os planos de Saul, ele renunciou ao trono por amizade a Davi. No meio de uma perseguição, Deus vai levantar aliança. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a gente precisa de amigos, mas de amigos verdadeiros, irmãos. Amigos nas horas difíceis, não apenas nos momentos bons. Você e eu precisamos de amigo, pessoas que nos protejam, irmão. Amizade certa, ela sustenta as grandes promessas. Olha o que Provérbios 17 vai dizer, que o verdadeiro amigo, ele ama em todo o tempo. Olha o que ele diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Provérbios 27:6 diz que o verdadeiro amigo, ele fala a verdade. Esse é o verdadeiro amigo. Olha o que ele diz, 27:6 de Provérbios. Olha o que diz, olha aí, ó. Leais são as feridas feitas pelo que ama, ou seja, pelo amigo. Porém, os beijos de quem odeiam são enganosos. Que é uma realidade dos dias em que nós estamos vivendo. É uma grande realidade. As pessoas não querem
que seja falado a verdade. As pessoas, eles preferem ser enganados do que se fale a verdade. Quando encontramos alguém que nos fale a verdade, nós atuamos como grosseiro, como estúpido, como alguém que não quer o nosso bem, que não quer ver a gente bem. É interpretado desta forma. As pessoas, algumas pessoas, por causa de quê? Da maldade. A Bíblia diz que a candeia do nosso corpo é os nossos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem mal, haverá trevas sobre todo o teu corpo. Então há um equívoco muito grande por parte da maioria das pessoas. Da maioria das pessoas. Eu percebo muito isso no meu dia a dia, no meu trabalho, quando a gente fala alguma verdade para aquelas pessoas prepotentes, para aquelas pessoas arrogantes, né? Que eles não gostam que o seu ego seja confrontado, ferido. Eles logo atribuem a gente como ignorante. Aí você vai e pergunta para ele assim: mas qual foi a ignorância proferida a você, direcionada a você? Simplesmente não tem uma resposta. Eles não sabem o que responder. Por quê? Porque a verdade para algumas pessoas é ignorância. A verdade para algumas pessoas é estupidez. Por quê? Porque vivemos em um mundo de mentira, no meio de pessoas que não medem esforços para poder mentir, que vivem maquiando o seu dia a dia, que vivem maquiando a sua vida, e daí eles tentam e querem que a quem também está ao seu lado, minta, viva mentindo. Eu passei uma experiência no meu dia a dia de trabalho, com uma pessoa que tem uma influência muito grande em um determinado lugar aqui na nossa cidade. E essa pessoa, ela tem influência muito grande na empresa no qual eu estava prestando serviço. E ela chegou para mim, me ligou, na realidade, me ligou e queria que eu fizesse a entrega da mercadoria dela naquele dia, no mesmo dia, naquele momento em que ela me ligou. Eu estou procurando aqui as palavras para poder explicar para os irmãos. E no momento em que ela me ligou, eu não tinha como atender o pedido dela, a entrega dela, porque eu já havia tentado fazer a entrega na segunda-feira, no dia que ela me ligou, na quarta. E daí ela ligou para a empresa e lá ela falou não sei o que, além do que o gerente de transporte lá me falou, que o dono da empresa no qual queria que fosse entregue a mercadoria estava dizendo que se eu não entregasse naquele dia, seria cancelado toda a entrega que eu precisava fazer no determinado lugar. E aí eu disse: você me dá a liberdade de ir até lá e resolver essa situação? Porque hoje eu não tenho um caminhão disponível para poder fazer a entrega. E daí ele disse: pode ir. Só que eu não sabia que estava já tudo acordado entre eles. E assim fui, cheguei lá, procurei a pessoa responsável, ninguém estava sabendo do assunto, ninguém estava sabendo daquela situação que ela me disse, que ela me falou que havia ocorrido, ou ligou para o gerente e falou que havia ocorrido. Eu automaticamente liguei para o gerente, e daí eu passei algumas informações. Quais? Eu disse: olha, tudo isso aí que está acontecendo é mentira. Isso aí não é verdade. Porque eu não tenho acesso
a pessoa lá que recebe, o meu acesso é apenas com quem recebe. Porque também dentro desse mesmo assunto, ela falou que eu havia sido ignorante, sendo que na realidade eu não fui ignorante porque eu não tinha acesso. Vocês estão me compreendendo o que eu estou dizendo? Está todo mundo me compreendendo? Sim ou não? Sim ou não, igreja? E daí, simplesmente eles encerraram a operação. Simplesmente por isso. Alegando que eu havia sido ignorante. Ou seja, por causa da verdade. Por causa da verdade. As pessoas que, uma boa maioria, não querem viver a verdade. Não querem que a verdade seja falada. Querem maquiagem. Querem que seja, que haja uma mentira. Não, você está fazendo tal coisa errado, pode prosseguir, vai dar certo. Querem ouvir, como a própria Bíblia diz, que nos últimos tempos, o povo procuraria um mestre que falasse apenas aquilo que eles queriam ouvir. E daí é o que nós estamos vivendo, irmão. É o que nós estamos vivenciando, né? É o que nós estamos vivenciando hoje, para se ter pessoas do nosso lado. Lógico, não são todos dessa forma, mas uma boa parte, a gente precisa estar falando o que eles querem ouvir, está maquiando. Por quê? Porque eles se chateiam, não compreende que o verdadeiro amigo é aquele que nos fala a verdade, é aquele que nos mostra o caminho, é aquele que diz para nós em que nós devemos mudar. Aí, olha aí, leais são as feridas feitas pelo que ama. O pai, quando ele ama o filho, ele corrige. Quando você vê um pai que não corrige o filho, deixa ele fazer tudo o que ele quer, provavelmente ele não a ame. Ele não a ama. E daí ele fará, ele tornará o filho dele 80% em um meliante, em alguém que vai dar trabalho no futuro para a sociedade. E assim sucessivamente. Hoje é o que a gente tem percebido no meio do povo. As pessoas não querem serem corrigidos, serem exortados por alguma coisa que vai lhe causar prejuízo no futuro. Então, o verdadeiro amigo, ele fortalece. O mesmo capítulo do versículo 17. O verdadeiro amigo, ele fortalece. Provérbios 27 e 17. Diz assim: com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Ou seja, ele fortalece. Ele fortalece. Então, Jonatas, ele é esse tipo de amigo. Foi alguém que passou na vida de Davi. Nós temos Samuel, alguém que reconhece o propósito de Deus na vida de Davi. A gente tem Jessé, que esqueceu do próprio filho, mas nós temos Jonathan, que é amigo de Davi. Vai ter pessoas que vai passar na nossa vida, que era propósito de Deus, para a gente poder crescer, amadurecer. Nós temos Golias. Se Davi não enfrenta Golias, ele não tinha aprendido a ser um guerreiro. Alguém que aprendeu a guerrear. Nós temos Jonathan, que ele aprendeu, ele viu o valor do verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo.
Nós temos uma sexta pessoa que passou na vida de Davi, Abigail. Abigail é excepcional, irmão. Foi uma mulher que evitou uma tragédia enorme. Nós vamos ver essa história em 1 Samuel capítulo 25. Davi está prestes a cometer um erro, matar a Nabal. Quase que Davi, ele vai manchar o seu futuro por causa de um homem por nome de Nabal, por impulso. Mas uma mulher, ela vai entrar na história. Uma mulher por nome de Abigail, ela vai intervir com sabedoria. Ela vai entrar e vai intervir, ela vai impedir que tal coisa aconteça. A própria Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica, mas a tola destrói. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Deus, ele usa pessoas para preservar o nosso futuro. Pessoas sábias para preservar o nosso futuro. Eu tenho um conselho para você aqui essa noite. Ouça pessoas que te traz paz. Não ande no caminho dos ímpios, mas ouça pessoas que te traz paz, que te dá direção, pessoas espirituais. Então, nós precisamos de pessoas como Samuel. Nós precisamos de pessoas como Jonathan. Nós precisamos também de pessoas como Jessé. Esqueceu, mas o Senhor não se esquece de nós. Alguém pode ter te esquecido de você, mas existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que não se esquece de mim e não se esquece de você. E nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Nós precisamos de pessoas como Golias, gigantes, para a gente poder enfrentar, lutar e vencer. Nós precisamos dessas pessoas. Nós precisamos de todas essas pessoas. Nós precisamos de pessoas como Abigail, mulheres sábias, que quando o marido ou alguém de sua casa diz, não vou para a igreja, ela diz, vamos para a igreja, porque é o melhor lugar de se estar. E a última pessoa que eu quero mencionar, que passou na vida de Davi antes dele chegar no trono, é Doeg. Esse homem aqui foi o que traiu a Davi. Davi está chegando até a Emelec. Só que ele recebe de Aimeleque pão e a espada de Golias que estava com ele. Aí Doeg está presente no culto, presencia o que Aimeleque está fazendo para com Davi, mas o coração de Doeg não era leal. A gente precisa aprender uma coisa: nem todos que estão presentes no ambiente espiritual têm o coração espiritual. Se não aprendermos isso, você vai ficar se decepcionando com pessoas. Não são todas as pessoas que estão num ambiente espiritual que têm o coração espiritual. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Para quem tem o sentimento de servir a Deus. Não são todos. Nós vamos encontrar Doeg. A língua de Doeg entregou a informação, ou seja,
A Bíblia vai mostrar que Doeg vai despertar em Saul uma ira. Doeg representa traição. Então deixa eu lhe dar um conselho aqui esta noite. Cuidado com Doeg. Eu fico assim às vezes preocupado com pessoas que aprendem e nunca a põem em prática. Por exemplo, Provérbios capítulo 6, versículo 16 até o 19. Olha um Doeg aqui. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele detesta, ele abomina. São olhos altivos, o prepotente, o arrogante, a língua mentirosa, o mentiroso, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que trama planos perversos, pés que se apressa para fazer fuxico, fazer fofoca, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Davi está na casa de Aimeleque. Aimeleque está dando pão e a espada de Golias para Davi. Só que quem está presente? Doeg. Sabe o que ele faz? Ele se apressa a levar a informação a Saul. Saul enche o coração de ira. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado com Doeg. Só que nós precisamos de Doeg na nossa vida. A gente precisa de alguns Doeg na nossa vida. Davi, antes de sentar no trono, ele teve esse tipo de pessoa que passou em sua vida. Isso foi importante para Davi. Se não fosse Abigail, ele teria matado Nabal. Se não fosse Abigail. Se não fosse Jônatas, Saul teria matado Davi, amigo, irmão. Saul, perseguidor de Davi, perseguiu. Só que ele não conseguiu vencer. Porque não adianta, irmão, perseguir quem tem chamado de Deus. A perseguição vai nos fazer triunfar. Golias, Davi vai enfrentar Golias, homem zarrão, alto, gigante, mas ele vai vencer. Por quê? Porque ele vai vencer no nome do Senhor Jesus. E Jessé, o pai que esquece do próprio filho. Você não precisa entrar em colapso, em desespero, porque esqueceram de você, os da tua casa, os da própria família. Aqui, nessa noite, tem alguém que entrou aqui triste, angustiado, decepcionado, porque tem sido desprezado pela família. Não se preocupe com isso. Não se preocupe. Essas pessoas precisam passar na nossa vida. Eles precisam passar. Samuel. Deus levanta Samuel para ungir a Davi. E quando chega lá, ele fica procurando só. Ele vê um e diz, esse aqui. Por quê? Porque está olhando para a aparência.
Se coloque sobre os teus pés. Nós precisamos de pessoas, todo tipo de pessoa. Nós precisamos que essas pessoas passem em nossa vida. Amém, irmãos?